Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário regional. Nosso convidado, José Roberto Zanetti, diretor da construtora Rocas. Zanetti, obrigado pela presença. Zanetti, como você avalia o atual momento do mercado imobiliário da Baixada Santista e principalmente do Guarujá? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos aí. Barroso, mais uma vez, uma satisfação estar aqui. O que eu acho que atualmente o que acontece no mercado do Guarujá, de Santos, da Baixada Santista no geral, está muito ligado às ações que o governo federal vem tomando ultimamente. Eu acho que não tem sido ações que são saudáveis para o mercado imobiliário, como todo o mercado em geral, como isso vai acabar refletindo no que vier. Nós estamos com uma taxa Selic hoje de 15%, isso não há quem não tenha perda no seu setor que vá combater uma taxa Selic dessa. O que acontece é que no mercado imobiliário o tijolo nunca deixou de ser uma moeda segura. Então, mesmo que passe por ciclos de altas, baixas, ele, num determinado momento, ele acaba voltando a um patamar satisfatório, né? Então, eu estava comentando até no outro programa que eu participei, aí como entrevistado, não como entrevistador, né, que os juros, por exemplo, hoje, para quem compra um financiamento de banco, está em torno de 12, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e para quem toma, quer dizer, os empresários, construtores, está de 18 para cima. Dificilmente você vai conseguir hoje um financiamento com menos de 18%. Isso acaba penalizando muito o mercado, tanto o empresário, porque ele vai pensar 3 vezes antes de pegar um dinheiro emprestado, quem trabalha com alavancagem para comprar um terreno, pagando 18% a 20% de juros ao mês, como também para quem está comprando pagar 12% ao mês. Mas mesmo assim o mercado é resiliente. Ainda existem vendas, o mercado está funcionando. Você concorda com essa minha ideia aqui, que está difícil até para o empresário também? Não, isso aí não tem dúvida nenhuma, Barroso. Assim como nós, você passa por isso também. Sabe que esse mercado, ele se não houver num prazo curto ou médio uma queda de juro saudável, não uma queda de juro forçada, como o governo tentou fazer, esperando, e ainda bem que não fez isso, que o Galípolo não seguiu os preceitos que foram passados para ele, e vem sendo até o momento, entre aspas, uma surpresa até para a gente, né? Uma surpresa boa até. Ele não se deixou corromper pela ideologia que tinha. Eu acho que você tem que buscar formas alternativas, financiamento direto com a própria construtora, você tem que fazer uma forma em que consiga chegar até onde o adquirente ele saia satisfeito e consiga chegar naquela parte onde ele sempre almejou. É o fato de ter o primeiro imóvel, segundo imóvel para investimento, tudo isso vai ser. Mas sem dúvida nenhuma, o fato de ter hoje o juro nesse patamar e os financiamentos bancários, eles não vão trabalhar menos que a Selic. Então acaba acontecendo o quê? Acaba você tendo que usar a tua criatividade, financiar, seja por tabela price, seja por qualquer outro modo, acabar ajudando financiar
financiando e fazendo uma parceria com o adquirente. Isso aí, falando nisso, o imóvel sempre foi visto e é uma excelente opção segura de investimento, né? E o que você acha? Continua sendo, mesmo com essa crise toda que você comentou, o tijolo ainda continua sendo uma excelente opção, até porque, só para comentar, Santos, em termos de Santos, estamos tão perto da Baixada, em termos de investimento, é a terceira cidade do Brasil, em termos de investimento de imóvel e retorno com a locação. Então, você investiu X no imóvel, esse percentual de locação é o maior da Brasil. A pesquisa que saiu era primeiro, passou para terceiro. Então, além de ser um bom investimento seguro, você ainda tem essa possibilidade da locação. É isso? Olha, a Rocais, ela vai fazer agora, dia 26 de agosto, 45 anos. Nossa. Né? Então, meu pai já construía, já vem dele e tudo isso. E eu, desde moleque, eu aprendi que o tijolo era moeda forte, não tem como. O tijolo é garantido, o tijolo não se toma, o tijolo, ele é uma segurança palpável. E a nossa tradição, que já vem de europeus, portugueses, tudo, nós somos também muito patrimonialistas, né? Então, o desejo de quem está surgindo profissionalmente, quem está indo, ele sempre visa o imóvel. Ele vai para trás do imóvel. Então, mesmo que você tenha intempéries no caminho, o imóvel, nem que seja a médio ou até longo prazo, ele vai ser sempre o investimento mais seguro e palpável até, claro, que a economia vai poder gerar, né? Não, e um investimento vantajoso, quer dizer, a médio e curto prazo, você vê, hoje nós temos uma Selic, por exemplo, de 15%, mas a Selic vai baixar, vai chegar a 9%, no final do ano que vem. A projeção é que chegue próximo a 9%, o ano que vem, ou um pouco mais, mas então isso vai baixar, então esses 15% não vai continuar. Então, a longo prazo e na média, para você ver, logo pós-pandemia estava 2% a Selic, então assim, o imóvel está sempre lá, sempre valorizando, né? E sempre uma garantia, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma construtora também, né? Só que o meu dinheiro quase todo está investido em imóveis, tanto na minha construtora como em outros locais, em São Paulo, em outros lugares. Então, eu tenho muito pouco dinheiro aplicado, eu praticamente não tenho. É tudo investido em imóveis, tanto de fora de Santos. Por quê? Porque eu acredito também, eu não só faço imóvel, como eu acredito no imóvel e invisto também em imóvel. Fora da minha empresa. Pronto, da minha empresa também. Para você ter uma ideia, nesses 45 anos que a Rocais está completando agora esse mês, nós nunca fizemos uma obra financiada. Ela sempre foi girando através de recursos próprios, através de parceiros, através de investidores que entram, que saem e que reinvestem. Então, isso é a maior garantia que você tem uma coisa segura. E aí você tem, vamos supor, a Rocais, ela constrói não só no Guarujá, que é o carro-chefe dela. Você fez bastante obra em Santos também, né? Em Santos a gente está indo... Fez um tempo atrás. Né? Nós fizemos um prédio comercial, né? O que nós acabamos fazendo? Acabamos ficando com salas e alugando as salas. Agora estamos lançando na Ponta da Praia, na Vereador Rocha Silva, lá 21, o Serene, né? Serene Ponta da Praia. Fala um pouquinho desse empreendimento, depois você termina, se lembrar, um dormitório, 2, 3... Então, nós estamos usando um conceito que a gente usou em alguns prédios que nós fizemos em São Paulo, né? São áreas bem enxutas, né? São apartamentos de duas suítes com lavabo, por 75 metros, e 3 dormitórios, uma suíte com 87 metros, ambas com terraço gourmet, churrasqueira, tudo isso, né? 2 vagas e lazer no rooftop. Mas o que eu quis dizer que todas essas cidades que nós investimos, que nós construímos, seja Guarujá, Santos, Bahia, a gente fez, nós acabamos ficando com unidades para alugar. Bahia, por exemplo, nós temos um pé na areia lá, o Areia de Itacimirim, 5 quilômetros da Praia do Forte, considerada pelo Guia 4 Rodas a praia mais bonita da Bahia. É um empreendimento que a gente acabou ficando com boa parte dele só para locação, de 2 suítes e 3 suítes. Então, o imóvel, ele chega uma hora até dá dó de vender ele quando pronto, para quem é patrimonialista. Exatamente. E tudo isso. Então, eu estava até entrando nessa pergunta, né? Estava falando na próxima pergunta, né? Que é uma rentabilidade, que é uma boa opção para investimento, né? E o tipo de imóvel que você acaba sendo a melhor opção e mais procurada para locação? Talvez os imóveis mais compactos, próximo à praia.
É porque acho que é o perfil do turista. Ou, não sei, qual o tipo de imóvel que você acha que tem mais hoje possibilidade de locação? Não tem dúvida que para locação, esse que nós temos na Bahia lá, ele nem é o perfil ideal para locação, porque normalmente quem viaja é casal com um filho, 2 filhos, e esse você tendo um imóvel de 2 ou 3 suítes, ele fica grande demais, ele até cai, a rentabilidade dele não atinge o patamar que poderia ser atingido por imóvel tipo estúdios, tipo quartos e salas, tipo flats e uma série deles, né? Então esse é um mercado que está em ascensão, é só ver por São Paulo, inclusive, você pega as áreas nobres de São Paulo também, o quanto que eles estão investindo em estúdio e tal. Santos também está indo para essa versão de imóvel. Tanto que você tem hoje, com o advento do VLT e tudo, você tem vários estúdios saindo em Santos, em áreas, não é muito a nossa praia, nós sempre construímos médio e alto padrão, mas você tem vários estúdios saindo até sem vaga de garagem. Isso mesmo. Eu acho que fica mais fácil vender, mais barato e um excelente investimento e bem localizado, né? Tudo tem seu público, né? Tudo tem seu público. Nós temos um outro terreno frente-mar na Enseada, por exemplo, que a gente estava planejando fazer um estúdio. Só que chegou a uma conclusão que não, ali vai ser provavelmente um prédio 2 por andar. Frente ao mar, é mais... Não dá, se você chegar e estragar o produto, não adianta. Então você tem público para isso. É isso aí. Então fica a dica aí da locação, que é um excelente investimento aqui, principalmente na Baixada da Santista. A gente vai para o intervalo e logo a gente... Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário regional. Nossos convidados, José Roberto Zanetti, diretor da construtora Rocas, e agora, participando do segundo bloco do programa, Jeff Salvino, corretor de imóveis. Jeff, obrigado pela presença. Já vamos começar contigo, Jeff. Eu estava comentando a última pergunta com o Zanetti das locações, da rentabilidade das locações. Não é muito o seu segmento, mas você atua no mercado. Sim. As locações, ele continua sendo um excelente investimento. Eu queria que você comentasse sobre isso, até porque Santos é a terceira cidade em termos de valorização entre a compra do imóvel e investimento. E que tipo acaba sendo de maior procura para a locação? Não é bem a sua área, mas queria que você desse uma... Não, imóveis... Bom dia a todos, né? Boa tarde aí também. Hoje a maior procura é para imóveis comerciais maiores de grandes avenidas. E apesar de estarmos numa Selic alta, né, onde geralmente o brasileiro não tem costume de se movimentar tanto para deixar a rentabilidade, né, no banco, o brasileiro ainda é patrimonialista. Então, no final do primeiro semestre de 2025, houve um aumento de quase 15% da procura de imóveis comerciais, principalmente aqui na região do Imbaré e Ponta da Praia, que são regiões que ainda têm uma carência de entretenimento, de mais farmácias. Você pode ver que grande parte dessas empresas estão mais voltadas para o canal 4 até o canal 2. Então, eu estou tendo uma procura bem comercial. Principalmente. Bem comercial. Né, Zanetti, se você pensasse há 10 anos atrás, 8, o comercial estava esgotado na cidade, e você vê que a gente tem o Fusquinha em Miranda, não fica nem um dia sem alugar. Vender. Então você vê como mudou, é porque parou de construir 8, 10 anos, teve 1, 2 prédios na cidade, né? E falta, hoje você tem 2 prédios prediletos da cidade, onde estão concentradas todas as empresas aí, né, voltado para o porto e tudo mais. Falta, a cidade tem carência de empreendimentos comerciais. Fica a dica aí, Barroso. Isso aí, residencial também, 2 dormitórios, continua sendo campeão de locação, de vendas e tudo, né? Sim, classe média aqui. Sim, hoje a média está dando no mínimo 0,8, né, na cidade de Santos, no mínimo. Então, ainda é muito rentável investir na cidade de Santos para locação. Muito bom. Fica dada a dica aí. Zanetti, você tem uma forte tradição em empreendimentos no Guarujá, que a gente estava comentando antigamente. Essas mudanças sugeridas no plano diretor, na lei de desocupação de solo, elas já estão vingando, já vingaram, não vingaram, está em estudo ainda, porque há um ano atrás o pessoal veio aqui e falou que ia mudar, ia poder liberar o gabarito em frente à praia.
Como é que ficou? Não, o que acontece? Ainda tive contato com o arquiteto Henrique Menin, que é o atual secretário de obras do Guarujá, né? Ele sempre fez a maioria dos nossos projetos no Guarujá, é dele, né? Da Menin Arquitetura. E fui atualizando os fatos de como estava a sequência do plano diretor, porque o plano diretor foi muito discutido o ano passado, e foi demais até, tivemos em outros programas falando sobre isso. Então o plano foi, acabou chegando a um resultado que, ao meu entender, foi um resultado ruim, que era baixar o potencial construtivo para depois te vender esse potencial construtivo. Até por isso que Guarujá está nessa situação que está. O pessoal, em vez de lutar a favor da cidade, estão indo contra a cidade. Mas veja bem, Guarujá, aí eu posso dizer, de causa própria até, eu considero Guarujá hoje uma ação em baixa com grande viés de alta para os próximos 3 ou 4 anos. Lindíssima. Né? Então, eu digo, você tem o advento da saída do aeroporto, que praticamente já é uma realidade. Você tem a ligação seca, que você vai ter lá, né? Também para fazer isso. Tudo isso vai levar Guarujá, se conjugadas, combinadas com atitudes que o atual governo municipal, que a gente tem esperança que venha implantar, com o governo estadual, que seria a parte de segurança, que já está melhorando bastante, e outras coisas, Guarujá vai ser a bola da vez daqui 3 a 4 anos, no meu entender. Né? O que aconteceu com o plano diretor? Não houve uma aceitação por conta dos proprietários, dos empresários. Esse plano foi retirado, nem da população em geral, foi retirado. Ele está sendo reestudado pelas informações que eu tenho, para depois ser feito as consultas. As consultas vão ser feitas, acho que 3 audiências públicas, né? Eu acho uma pequena possibilidade de ser implantado esse ano ainda. Vai ter que correr muito para ser implantado esse ano. Mas não vai ser na ideia de ter que pagar o outorga para poder fazer 4, porque 4 já é ridiculamente pouco. Não, vê bem, 4, isso porque antigamente ele era 5 vezes. É o que devia ser, né? Aí ele foi reduzido para 4. Né? Não houve nenhum protesto, porque Guarujá, ele é diferente de Santos, ele é mais desunido do que Santos na área empresarial. Nós ainda montamos lá a União dos Construtores do Guarujá, né? Que foram algumas construtoras que se uniram lá para fazer isso, mas ainda não tem a representatividade que eu noto que aqui em Santos tem. Atualmente nós estamos atuando em Santos, nosso escritório está em Santos, né, na Ponta da Praia, e eu notei isso, que o Santos ele é mais coeso do que Guarujá. Guarujá está seguindo o caminho de se tornar isso. Para que venha, não adianta você fazer um plano diretor punitivo. Você tem que trazer um plano diretor para que tenha uma melhora disso. Porque, como nós estamos falando pouco antes aqui, você tem um terreno, se ele paga X de IPTU durante o ano para uma municipalidade, a hora que ele é transformado num prédio que ele gera 100, 120, que seja 60 apartamentos, ele gera um recurso para o município muito maior, infinitamente maior, além da geração de empregos, dos serviços do entorno, da envoltória, dos serviços terceirizados, seja de zeladoria, material de limpeza, tudo. O comércio em volta, ele cresce, né? Então, aí vai um pedido aos gestores que estão à frente aí do plano diretor. Vou pedir para o Fábio. Vamos botar o Guarujá para frente. Pedir para o Fábio trazer o pessoal aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá, Jeff. Nós estamos com uma parceria agora com o Cresce, o nosso novo parceiro aqui, né, divulgando uma campanha que reforça muito a importância do corretor na intermediação. É fundamental, na minha opinião. Eu sou corretor de imóveis também, sou engenheiro, mas também sou corretor de imóveis, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho essa relevância e a segurança de se comprar um imóvel com um corretor, né, que é um especialista de certidões. Né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa importância e da importância do seu trabalho. Exatamente. E queria até parabenizar o Cresce, né? Porque o Cresce, de alguns anos para cá, ele vem se modernizando, até abrindo espaço para, né, estar na mídia. E hoje o mercado, você tem que estar na mídia, né? E parabéns pelo Cresce, né? Viana, que esteve no teu programa recentemente, né, inclusive. A importância de você fazer a intermediação com um corretor de imóveis credenciado é que
qualquer problema, você tem um respaldo, você tem uma organização por trás. Então, e poucos corretores sabem disso, mas o corretor, ele é responsável juridicamente pela infração, né, ou por qualquer problema que venha a ter. Alguns não se atentam a isso, mas quando acontecer, o Cresce ele pode ir para cima, né, e é para isso que serve o Cresce. É muito importante o Cresce estar presente, né, e hoje na nossa sociedade, e o comprador final, ele se sente mais seguro em fazer a intermediação com um corretor que é credenciado, porque ele sabe onde cobrar caso alguma coisa dê errada, né? Parte de certidões, parte de intermediação, parte de estado de entrega de imóvel, então tudo você está respaldado ali, ainda mais com base no contrato, né? Então, eu estava até comentando, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de lidar direto com o proprietário, nada, nenhum terreno eu trato direto, nenhum. Sempre tem um intermediário. Eu prefiro pagar para um corretor intermediário, porque esse trabalho não é um trabalho fácil. Né? Esse trabalho de você chegar e fazer uma oferta aqui, fazer outra oferta ali, porque quando você está de frente, você diz não, já mata o negócio. E o corretor sempre vai e leva o que com jeitinho, ajusta e traz e volta. Eu não gosto de comprar nem terreno, nem conhecendo o proprietário, eu gosto de fechar direto. Eu prefiro pagar o corretor, porque eu me sinto mais à vontade para negociar. Então, essa importância, além do que, né, no caso do Jeff, que ele trabalha numa imobiliária, ele montou a dele aí 1 ano e pouco para cá, ele tem um escritório de advocacia, um dos mais renomados aqui em Santos, né, que acompanha ele nos processos de fechamento e tudo, que dá mais uma segurança para o comprador do imóvel. O Jeff trabalha com imóvel médio alto padrão. É importante isso, né? Bom, eu costumo dizer, eu também tenho, além do CREA, eu também tenho o Cresce. Né? Meu parceiro todos corretores. Fábio também, que está ali atrás. Fábio também. Meus filhos também têm CREA e Cresce, né? Então, meus também. Então, está todo mundo no mesmo barco. Eu costumo dizer que nós somos praticamente o goleiro. Numa transação, se existe um não, como tu acabou de falar, entre um e outro aqui, a bola já passou, já era, o negócio vai para o brejo. É isso aí. Já o corretor, desde que um bom corretor, né, que acho que hoje é uma das atividades profissionais mais difíceis de se encontrar, caras com pessoas com habilidade, com tudo isso. E o chefe é campeão, ele foi campeão lá no lugar dele, campeão de onde ele saiu, a esposa dele, quase a esposa campeã, e campeão ainda. Então, Barroso é meu cliente, Barroso. O que eu quero dizer, e nós vamos conversar sobre outras coisas daqui a pouco, o que eu quero dizer é o seguinte, o corretor, ele funciona como um zagueiro. Se ele fala alguma coisa errada, seja para o vendedor, seja para o comprador, exatamente, você ainda, essas partes ainda são o goleiro, ainda passou por ele, você fala, não, isso aí foi o corretor que colocou. Agora, quando está o tete a tete, o comprador com o vendedor, eu já vi vários negócios espanarem por causa disso, né? Uma coisa mal colocada, uma coisa mal interpretada e tudo isso. Então, quando o corretor é bom e ele sabe usar, ter um certo jogo de cintura, porque sempre sai uma besteira daqui ou uma besteira dali, né? Que dita diretamente, elas podem melar machucar o negócio, e melar o negócio e trazer. Então, nesse ponto, estou contigo. Eu costumo até dar risada, que às vezes tem alguns casos que um tá xingando o outro para mim, e eu falo assim, não, ele pediu desculpa, te adora, cara. Vamos marcar um café, e o outro, pô, ele não me entregou a chave ainda, e tal. E o corretor fica assim, ó, fica no meio. Eu sei, porque o Jeff já vendeu um negócio pra mim grande, viu? Aquele cara é chato pra cacete. Não, ele te adora, pô. Pô, o cara tirou tudo aqui, ele prometeu porteira fechada, ele tirou o som. Esse é o Jeff comigo aqui. Pô, e aí, Barroso? Não, vai lá, fala com ele, não. O zagueiro pode ser driblado, o goleiro não. Não dá. Bom, infelizmente a gente chegou no final do programa, né? O Jeff participou pouco, mas ele vai voltar aqui. Sim, próximo mês ele vai voltar a participar também. Quero agradecer o Zanetti, o Jeff pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana a gente estará de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.